Era o ano de 1848, na pequena vila de Hydesville, Nova York. Algo inexplicável estava acontecendo. A família Fox vivia aterrorizada por batidas estranhas nas paredes de sua casa, pancadas ritmadas que surgiam sem explicação aparente. Até que as duas filhas Kate e Margaret Fox descobriram algo extraordinário. As batidas respondiam às suas perguntas. Um código foi estabelecido. Uma batida para sim, duas para não. E através desse código rudimentar, uma entidade invisível começou a se comunicar, revelando detalhes sobre sua vida terrestre e as circunstâncias de sua morte. A notícia se espalhou como fogo. Jornais do mundo inteiro noticiaram o fenômeno. Cientistas, religiosos e céticos viajavam quilômetros para testemunhar pessoalmente aquelas manifestações impossíveis. O que começou em uma humilde casa de madeira rapidamente se transformou em movimento global. Mesas giravam sozinhas em salões elegantes de Paris. Objetos levitavam diante de plateias atônitas em Londres. Mensagens escritas apareciam misteriosamente em lousas fechadas em toda a Europa. A humanidade estava diante de algo que desafiava todas as leis conhecidas da física e questionava frontalmente os dogmas religiosos estabelecidos. Enquanto milhões se entregavam à curiosidade e ao entretenimento com esses fenômenos, um homem na França observava tudo com um olhar diferente. Seu nome era Hippolyte Léon Denisard de Rivail, e ele estava prestes a transformar o que parecia apenas fenômeno curioso em doutrina filosófica que revolucionaria a compreensão humana sobre vida, morte e destino. Se você quer conhecer a verdadeira história por trás do espiritismo, inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum ensinamento sobre a doutrina espírita. Compartilhe com quem busca conhecimento espiritual verdadeiro e deixe nos comentários o nome de algum ente querido para nossas orações. Hippolyte Léon Denisard de Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, França. Desde jovem demonstrou inteligência excepcional e inclinação natural para estudos científicos. Foi educado no prestigioso Instituto de Pestalozzi, na Suíça, onde absorveu métodos pedagógicos revolucionários baseados em observação, experimentação e raciocínio lógico. Aos 20 anos, já era professor respeitado. Dominava alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Escreveu mais de 20 obras sobre educação, matemática, astronomia e física. Era membro de diversas sociedades científicas. Homem de ciência rigorosa, cartesiano, cético por natureza. Exatamente o perfil menos provável de abraçar fenômenos que a maioria considerava superstição ou charlatanismo. Casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, professora e escritora, que se tornaria sua parceira inseparável na missão que estava por vir. Mas em 1854, aos 50 anos, sua vida tomaria direção completamente inesperada. Um amigo, o Sr. Fortier, comentou sobre as mesas girantes que estavam causando furor em Paris. Rivail, sempre cético, respondeu que só acreditaria vendo pessoalmente. E quando viu, sua reação não foi de entusiasmo imediato. Foi de curiosidade científica meticulosa. Diferente da multidão que buscava entretenimento, Rivail enxergou ali objeto de estudo sério. Se aqueles fenômenos eram reais, precisavam ser investigados, catalogados, compreendidos. Se eram fraude, precisavam ser desmascarados. Com rigor metodológico que aplicava em seus estudos científicos, ele começou a frequentar reuniões mediúnicas, não como crente fanático, mas como pesquisador determinado a descobrir a verdade, fosse ela qual fosse. A história de Allan Kardec está tocando você? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer as origens do espiritismo. E deixe nos comentários o nome de alguém que desencarnou para que nossa comunidade envie vibrações de luz. Em maio de 1855, Rivail foi convidado pela senhora Plaine Maison para observar fenômenos mediúnicos em sua casa. Ali, pela primeira vez, ele testemunhou comunicações inteligentes através de duas jovens que escreviam mensagens atribuídas a espíritos. Mas o que realmente capturou sua atenção não foram os fenômenos em si. Foi a coerência filosófica das mensagens. Elas não eram aleatórias. Continham ensinamentos morais profundos. Respondiam questões existenciais complexas. Apresentavam visão de universo que unia ciência, filosofia e religião de forma nunca vista antes. Durante 2 anos, Rivail frequentou sistematicamente diversas reuniões mediúnicas em Paris. Ele desenvolveu metodologia rigorosa. Fazia mesmo as perguntas em diferentes grupos mediúnicos,
que não tinham contato entre si. Comparava respostas, descartava contradições, mantinha apenas informações confirmadas por múltiplas fontes independentes. Elaborou questionário com mais de 1000 perguntas sobre todos os aspectos da existência: origem do universo, natureza da alma, razão da vida, causa do sofrimento, destino após a morte, evolução espiritual, leis morais, existência de Deus. E algo extraordinário aconteceu. Espíritos em diferentes lugares, através de diferentes médiums, davam respostas convergentes, formando corpo doutrinário coerente e lógico. Não era mediunismo desorganizado, era revelação sistemática. E os próprios espíritos que se comunicavam indicaram que Rivail tinha missão específica: organizar esses ensinamentos em forma acessível à humanidade. Disseram que em existência anterior ele se chamava Allan Kardec, druida celta dedicado ao ensino. E sob esse nome, sua missão seria cumprida novamente. Esta história está mostrando que o espiritismo tem base científica verdadeira? Comente "eu acredito" abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para espalhar conhecimento espírita. Deixe também o nome de alguém especial para nossas orações de luz e paz. Em 18 de abril de 1857, algo monumental aconteceu. Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Não era livro escrito por ele. Era a compilação organizada de respostas que espíritos superiores deram através de múltiplos médiuns para 1019 questões fundamentais sobre a existência. A obra estava dividida em 4 livros: Causas Primárias, abordando Deus e criação; Mundo Espírita, explicando a natureza dos espíritos; Leis Morais, revelando princípios éticos universais; Esperanças e Consolações, mostrando consequências do conhecimento espírita para a humanidade. O impacto foi imediato e polarizador. A Igreja Católica condenou violentamente a obra, colocando-a no índex de livros proibidos. Materialistas científicos ridicularizaram como superstição medieval. Mas algo notável aconteceu. Milhares de pessoas comuns leram o livro e tiveram experiência transformadora. Finalmente havia respostas lógicas para perguntas que religiões respondiam apenas com "é mistério de Deus", e que ciência respondia com "não existe nada além da matéria". O Livro dos Espíritos explicava a reencarnação não como crença oriental exótica, mas como lei natural de progresso espiritual. Revelava que céu e inferno eternos não existem, mas estados transitórios de consciência conforme a evolução de cada espírito. Demonstrava que sofrimento não é castigo divino arbitrário, mas consequência de escolhas e ferramenta de aprendizado. Apresentava Deus não como juiz vingativo, mas como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, essencialmente justa e boa. E mais revolucionário, afirmava que comunicação entre vivos e mortos não apenas era possível, mas natural e comprovável. O Livro dos Espíritos transformou sua compreensão sobre a vida. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Compartilhe este conhecimento libertador. E nos comentários, deixe o nome de quem partiu para que possamos orar pela evolução desse espírito querido. O Livro dos Espíritos foi apenas o começo. Kardec compreendeu que tinha em mãos não apenas fenômeno curioso, mas doutrina completa, que precisava ser sistematizada. Durante 12 anos intensos, ele se dedicou à tarefa monumental de codificar os ensinamentos espíritas. Em 1861, publicou o Livro dos Médiuns, obra técnica e prática, explicando todos os tipos de mediunidade, como desenvolvê-la com segurança, armadilhas e perigos, critérios para identificar comunicações verdadeiras de falsas, e orientações para conduzir reuniões mediúnicas sérias. Em 1864, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrando que ensinamentos de Jesus, libertos de dogmas acrescentados por instituições religiosas, são perfeitamente compatíveis com revelação espírita. Kardec analisou passagens evangélicas sob luz da nova revelação, mostrando o significado profundo de parábolas e ensinamentos cristãos. Em 1865, publicou O Céu e o Inferno, obra que revolucionou conceitos sobre justiça divina, mostrando através de inúmeros relatos de espíritos que felicidade ou sofrimento após morte são consequências naturais do estado moral alcançado, não recompensas ou punições arbitrárias. Em 1868, sua última grande obra, A Gênese, abordando milagres e predições, à luz do Espiritismo, harmonizando ciência e religião, explicando fenômenos considerados sobrenaturais, através de leis naturais,
ainda desconhecidas. Estas 5 obras, mais a Revista Espírita, que publicou mensalmente durante 12 anos, formaram um corpo doutrinário completo e coerente. Não eram revelações recebidas passivamente. Eram resultado de trabalho científico rigoroso, de comparação, análise e sistematização de milhares de comunicações mediúnicas. Você conhece as 5 obras da codificação? Comente qual você já leu. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para mais pessoas conhecerem os fundamentos do Espiritismo. Deixe nos comentários o nome de alguém querido para nossas orações e vibrações de paz. Allan Kardec estruturou o Espiritismo sobre 3 pilares fundamentais que fazem dele doutrina única na história humana. Primeiro pilar: ciência. O Espiritismo não pede fé cega, pede investigação. Kardec aplicou o método científico rigoroso, observação de fenômenos, formulação de hipóteses, experimentação controlada, análise de resultados, conclusões baseadas em evidências. Ele repetia: fé inabalável é apenas aquela que pode encarar a razão face a face. Segundo pilar: filosofia. O Espiritismo responde grandes questões existenciais através de lógica e razão. De onde vi? Somos espíritos eternos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Para onde vamos? Para a evolução contínua através de múltiplas existências. Por que sofremos? Para aprender, evoluir e resgatar erros passados. Qual o sentido da vida? Progresso intelectual e moral. Terceiro pilar: religião. Mas não religião dogmática de rituais vazios e verdades impostas. Religião no sentido original. Religar o ser humano a Deus através do amor, caridade e reforma íntima. O Espiritismo não tem templos suntuosos, hierarquia clerical, sacramentos obrigatórios ou salvação exclusiva. Tem centros simples onde se estuda, mediunidade praticada gratuitamente para consolar e orientar, e princípio fundamental: fora da caridade não há salvação. Esta tríplice natureza torna o Espiritismo único. Não é ciência pura, senão seria fria e materialista. Não é filosofia pura, senão seria abstrata e impraticável. Não é religião pura, senão seria dogmática e irracional. É síntese harmoniosa dos 3, respondendo necessidades integrais do ser humano. Os 3 pilares do Espiritismo fazem sentido para você? Comente qual pilar te toca mais. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este conhecimento transformador. E deixe o nome de alguém especial nos comentários para que nossa comunidade ore pela paz e evolução desse espírito. O sucesso do Espiritismo trouxe reação violenta. A Igreja Católica declarou guerra implacável contra a doutrina que ameaçava seus dogmas fundamentais. Se reencarnação existe, não há salvação única através dos sacramentos católicos. Se comunicação com mortos é natural, não há monopólio clerical sobre o sagrado. Se evolução é individual e baseada em mérito moral, não há necessidade de intermediários entre homem e Deus. Em 1861, aconteceu o infame Auto de Fé de Barcelona. Autoridades católicas, com apoio do governo espanhol, confiscaram e queimaram publicamente 300 exemplares de obras espíritas. Cena medieval repetida em pleno século XIX, Kardec respondeu com um artigo na Revista Espírita intitulado Ato de Fé, Barcelona onde, Aernaiso, podem queimar livros, mas não podem queimar ideias. Cada livro queimado multiplica defensores da doutrina, e ele estava certo. A perseguição fortaleceu o movimento. Materialistas científicos também atacavam violentamente, ridicularizando fenômenos mediúnicos como histeria, fraude ou ilusão. Kardec enfrentou todos com serenidade impressionante. Nunca perdeu a compostura. Nunca revidou com agressividade. Sempre respondeu com lógica, fatos e evidências. Ele sabia que verdade não precisa de defesa histérica. Precisa apenas de exposição clara e paciente. Centros espíritas multiplicavam-se em França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Brasil, Estados Unidos. A doutrina atravessava oceanos. Pessoas de todas as classes sociais, educações e nacionalidades abraçavam os ensinamentos porque finalmente encontravam respostas lógicas que satisfaziam coração e mente simultaneamente. Kardec trabalhava incansavelmente, escrevia, publicava, respondia correspondências, organizava sociedades espíritas, viajava dando palestras. A coragem de Kardec diante da perseguição te inspira? Deixe seu like,
inscreva-se e ative o sininho. Compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdadeira história do Espiritismo. E deixe nos comentários o nome de alguém que desencarnou para nossas orações de luz. Em 31 de março de 1869, Allan Kardec trabalhava em seu escritório preparando nova obra, Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas. Tinha apenas 64 anos, mas vida intensa de trabalho incessante havia cobrado seu preço. Subitamente, por volta das 11 horas da manhã, sofreu aneurisma cerebral, caiu fulminado, desencarnou instantaneamente, sem agonia prolongada, exatamente como espíritos haviam predito. Sua partida seria rápida, sem sofrimento. Amélia encontrou-o imóvel em sua cadeira, expressão serena no rosto. O homem que dedicou os últimos 15 anos de sua vida a provar que morte não existe havia partido, mas sua obra permanecia. Seu funeral em 2 de abril foi impressionante. Mais de 1000 pessoas compareceram ao cemitério Père Lachaise, em Paris, representantes de sociedades espíritas de diversos países, pessoas simples que encontraram consolo em seus livros, intelectuais que reconheciam o valor de seu trabalho. Camille Flammarion, renomado astrônomo francês e espírita convicto, proferiu discurso emocionante à beira do túmulo. Você ensinou que morte não existe, que o túmulo não é fim, mas transformação. Agora, livre das limitações do corpo, você pode contemplar mais livremente as maravilhas do universo infinito. O túmulo de Kardec, projetado em forma de dolmen druídico, evocando sua existência anterior, tornou-se local de peregrinação. Até hoje, milhares visitam anualmente, deixando flores e pedidos de inspiração. Mas o verdadeiro legado de Kardec não está em pedra fria de cemitério. Está em milhões de corações consolados, em milhões de mentes iluminadas, em doutrina que continua viva, crescendo, transformando vidas. A vida de Kardec inspira você a ser melhor? Comente gratidão, Allan K. ARD. E se abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta história inspiradora. Deixe também nos comentários o nome de quem você ama, para que enviemos vibrações de amor e luz. O Espiritismo não morreu com Kardec. Pelo contrário, explodiu em crescimento exponencial. Na França, sociedades espíritas multiplicaram-se. Na Inglaterra, movimento espiritualista ganhou força entre intelectuais. Nos Estados Unidos, espiritismo moderno americano desenvolveu características próprias. Na Espanha, apesar da perseguição católica, doutrina encontrou terreno fértil. Em Portugal, intelectuais abraçaram os ensinamentos kardecianos. Mas foi no Brasil que o Espiritismo encontrou sua segunda pátria. Chegou em meados de 1860, trazido por intelectuais e professores. Diferente da Europa, onde enfrentou resistência feroz da Igreja, no Brasil o catolicismo popular sincrético permitiu que o Espiritismo se enraizasse profundamente. Pézira de Menes, médico respeitado que abandonou promissora carreira política para dedicar-se ao Espiritismo, tornou-se o Kardec brasileiro. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, médium extraordinário, que psicografou mais de 400 livros, transformou o Espiritismo brasileiro em fenômeno de massa. Divaldo Franco continua o trabalho glorioso até os dias atuais. Hoje, Brasil tem maior população espírita do mundo. Milhares de centros espíritas funcionam gratuitamente, oferecendo assistência espiritual, social e material. Hospitais espíritas atendem milhões. Obras assistenciais alimentam famintos, abrigam desabrigados, educam crianças, porque espiritismo verdadeiro não é teoria abstrata. E amor emiaca é caridade praticada. Mundialmente, o Espiritismo está presente em todos os continentes. É estudado em universidades, pesquisado cientificamente, discutido em congressos internacionais e continua transformando vidas, trazendo consolo, iluminando consciências. O Espiritismo transformou sua vida? Conte nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas conheçam esta doutrina consoladora. E deixe o nome de alguém especial para que nossa comunidade espírita envie orações de luz e paz. A história do Espiritismo é a história de luz vencendo trevas, de conhecimento superando ignorância, de amor triunfando sobre medo. Allan Kardec não fundou religião nova. Ele codificou revelação que espíritos superiores trouxeram para iniciar nova era na humanidade. Era onde fé e razão caminham juntas, onde ciência e religião se harmonizam, onde consolo não vem de promessas vazias, mas de conhecimento sólido sobre leis que regem o universo. Hoje,
Mais de 160 anos após publicação de O Livro dos Espíritos, os ensinamentos permanecem atuais. Reencarnação explica injustiças aparentes. Lei de causa e efeito revela a justiça perfeita. Pluralidade de mundos habitados expande nossa visão de criação. Comunicabilidade espiritual prova que morte não existe, e amor, caridade, perdão, humildade permanecem caminho único para a felicidade verdadeira. Kardec viveu e desencarnou, mas sua obra permanece imortal. Cada livro lido transforma a consciência, cada princípio aplicado transforma a vida, cada ato de caridade praticado transforma o mundo. O Espiritismo não é para ser apenas estudado, é para ser vivido. Não basta ler sobre reencarnação, é preciso viver como quem sabe que voltará para colher o que plantou. Não basta saber sobre lei de amor, é preciso amar, perdoar, servir. Não basta acreditar em vida pós-morte, é preciso viver dignamente para desencarnar em paz. A origem da doutrina espírita é história fascinante, mas mais fascinante ainda, é a história que você vai escrever aplicando esses princípios em sua vida. Que tipo de espírito você escolhe ser? Evoluído ou estagnado? Amoroso ou egoísta? Caridoso ou indiferente? A escolha é sua, e as consequências também. Se esta jornada pela origem do Espiritismo tocou seu coração e iluminou sua mente, faça agora um compromisso que pode transformar não apenas sua vida, mas a vida de incontáveis pessoas. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative todas as notificações. Toda semana, trazemos conteúdo profundo sobre doutrina espírita, ensinamentos de Chico Xavier, mensagens de espíritos superiores e orientações práticas para a evolução espiritual. Segundo, nos comentários, deixe o nome completo de alguém que já desencarnou junto com a frase luz e paz para este espírito. Nossa comunidade espírita vai se unir em corrente de oração, enviando vibrações elevadas para auxiliar a evolução desse ser amado. Terceiro, compartilhe este vídeo em pelo menos 3 lugares. Pode ser grupos de família, redes sociais, ou diretamente para aquela pessoa que você sabe que precisa conhecer a verdade sobre o Espiritismo. Quarto, se você nunca leu o Livro dos Espíritos, compromete-se agora a ler nas próximas semanas. Está disponível gratuitamente online. É leitura que pode mudar completamente sua compreensão sobre vida, morte e destino. E quinto, pratique um ato de caridade esta semana em homenagem a Allan Kardec. Pode ser doar alimento, oferecer palavra de consolo, visitar enfermo, perdoar ofensa, porque espiritismo sem caridade é conhecimento estéril. Lembre-se, Allan Kardec dedicou 15 anos de sua vida a trazer essa luz para a humanidade. O mínimo que podemos fazer é honrar seu legado, vivendo os princípios que ele nos ensinou. Vamos juntos construir um mundo melhor, onde amor, justiça e conhecimento triunfem. Até o próximo vídeo. Que a paz dos espíritos superiores esteja com você e que Allan Kardec continue inspirando sua jornada evolutiva. Muita luz.